diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, como a palavra do Senhor é rica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nós nos deparamos aqui no capítulo de número 3, nesse bloco que lemos, ele se colocando mais uma vez de joelhos e intercedendo pela vida da igreja. O apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha isso como característica marcante no seu ministério. Ele era alguém que, sem dúvida nenhuma, de forma constante, orava pela vida da igreja. E eu creio, meus irmãos, que Paulo não orava assim de forma genérica, como às vezes nós oramos. Deus abençoa a nossa igreja. Eu creio, meus irmãos, que Paulo se recordava nominalmente de todos os irmãos que ele se lembrava. Eu creio que ele tinha um carinho com aqueles irmãos, e muitos haviam conhecido a mensagem de salvação por intermédio do apóstolo Paulo. E aí fica uma pergunta logo aqui no começo da nossa mensagem nessa noite. Qual foi a última vez que você orou pela igreja? Qual foi a última vez que você orou pela igreja do Senhor? Qual foi a última vez que você orou por campos missionários que sofrem perseguição? Qual foi a última vez que você orou pelo irmão da igreja que porventura na caminhada acabou aí ficando um pouco mais sumido? Qual foi a última vez que a igreja orou por aqueles que se converteram aqui e porventura no decorrer da caminhada acabaram tomando outros destinos, outros rumos? O apóstolo Paulo começa essa perícope dizendo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. E o título da mensagem nessa noite, meus irmãos, é Santa Causa. E eu queria olhar para esse texto e entender com os irmãos algumas santas causas que devem fazer com que eu e você nos coloquemos de joelho diante do nosso Pai. Vamos entender um pouco sobre isso, meus irmãos. Há muitas causas que devem contar com a nossa atenção, com a nossa participação. Nós não podemos, meus irmãos, passar por essa terra sem deixar aqui uma marca significativa através da nossa existência. Porque, segundo a palavra de Deus, nós existimos para servir e espalhar a palavra de Deus, ou o que o apóstolo Paulo chama em uma das suas cartas de o bom perfume de Cristo. Contudo, existem algumas causas que são mais especiais do que outras causas. E aí, consequentemente, essas causas, às vezes, precisam contar com um pouco mais de atenção e um pouco mais de oração do que outras. Aí talvez você me pergunte assim: espera aí, pastor Felipe, então tem algumas coisas que eu não devo orar tanto? Na verdade, eu vou te responder da seguinte forma: existem algumas coisas que nós devemos orar mais. Quer um exemplo disso? Um familiar seu que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Essa é uma causa que nós devemos orar mais, por exemplo, do que uma troca de carro, né? Do que uma promoção no trabalho. Então nós entendemos que existem causas que são mais especiais, que devem contar com uma redobrada atenção, com um envolvimento diferenciado no que diz respeito à nossa parte. E aqui, quando Paulo escreveu aos Efésios, nós encontramos uma destas santas causas pela qual nós devemos lutar, nos engajar e nos colocar diante de joelhos, diante do nosso Senhor. E essa causa, meus irmãos, é a igreja de Cristo.
Eu não estou falando que essa causa é necessariamente a Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Mas eu estou falando que a Igreja Presbiteriana Nova Aliança tem que estar presente nessa causa. E aí, com todo respeito, não adianta você me falar que ora pela Igreja de Cristo, se você não ora pela sua igreja física, a sua igreja visível. Nós precisamos entender que esta causa é uma santa causa pela qual nós devemos lutar, nos engajar, nos colocar de joelho diante do Pai. Francis Fulks, comentando esse texto, ele diz que ajoelhar-se para a oração, embora tenha se tornado uma atitude cristã comum, era anteriormente um sinal de profunda emoção e fervor. Com base nisso, podemos compreender as palavras de Paulo aqui. Então, o que esse comentarista está dizendo é que, no contexto em que Paulo escreve e vive, se ajoelhar diante de Deus não era algo mecânico. Se ajoelhar diante de Deus era, de fato, um sinal de que a pessoa estava engajada, de que a pessoa estava, de fato, diante de Deus em oração por alguma coisa. Porque, meus irmãos, no que diz respeito à oração, nós precisamos avançar muito. Quantas vezes nós oramos e não oramos nada? Os irmãos me permitam aqui lembrar, por exemplo, da oração que nós fazemos antes da nossa alimentação. Muitas vezes nós nem concentramos naquilo que a gente está orando ali. Muitas vezes nós oramos porque o nosso ensino é de que nós devemos orar. Então nós falamos assim: Senhor, abençoa o alimento, em nome de Jesus, amém. Mas nós esquecemos às vezes de refletir que aquele alimento é um presente que o Senhor está nos dando, que aquilo é fruto do sustento, da provisão de Deus nos nossos lares. Meu irmão, ele se colocava de joelhos diante do Pai em favor da igreja. Paulo entendeu o propósito grandioso de Deus para a igreja. Ele enxergava a enorme necessidade da igreja de Cristo. Essa deveria estar firme, preparada para desempenhar a sua missão. Você sabe qual que é a missão da igreja de Cristo? Eu poderia aceitar respostas diferentes, mas sem dúvida nenhuma, uma das principais missões da igreja de Cristo é anunciar o Evangelho. Sem dúvida, uma das principais missões da igreja de Cristo é a vida em comunhão. Sem dúvida, uma das principais missões da igreja de Cristo, meus irmãos, é caminhar em unidade. Paulo destaca algumas necessidades que devem ser atendidas a fim de que a igreja de Cristo seja o que deve ser. Então, no que diz respeito a essa santa causa, que é a igreja do Senhor, eu listei algumas coisas no texto para que nós pudéssemos meditar. A primeira dessas coisas, a primeira dessas necessidades que a igreja tem, que nós devemos orar por ela, é de uma relação de dependência com o Espírito Santo. Uma relação de dependência com o Espírito Santo. No versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, meu irmão, minha irmã, uma dessas necessidades é que a igreja deve ter uma relação de dependência com o Espírito Santo de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente poderia pensar tanto no coletivo como no individual. Porque se nós não temos uma relação de dependência com o Espírito Santo de forma individual, dificilmente nós teremos uma relação de dependência com o Espírito Santo quando nós estamos reunidos. Meu irmão, o papel do Espírito Santo é fundamental na vida da igreja. Sem a sua atuação não há o desmascaramento do pecado. Não há, meu irmão, minha irmã, o reconhecimento da necessidade de reparação. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há confissão. Sem o Espírito Santo não há santidade. E, consequentemente, não há avanço da luz sobre as trevas. Consequentemente, sem o Espírito Santo, não há avanço da verdade sobre o engano. Não há avanço do reino de Deus sobre o império das trevas. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo é fundamental, porque sem a sua ação, a gravidez da igreja não traz luz a moradores do reino dos céus. Conforme Isaías diz, no capítulo de número 26, versículo 18, sem a ação do Espírito Santo, as dores do parto não dão em nada. Sem o Espírito Santo não há crescimento da igreja. Talvez exista um inchamento,
mas um crescimento verdadeiro não. E, meus irmãos, limitar a ação do Espírito Santo significa restringir o poder da igreja, desacelerar a sua marcha, arrefecer o seu ânimo e a sua força, além de, sem dúvida nenhuma, comprometer a missão da igreja, glorificar o Senhor, espalhar o Evangelho, viver em unidade. É o Espírito Santo quem fortalece o homem interior, como Paulo diz, que o enche de coragem, ousadia e intrepidez para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as perseguições, o sofrimento, a dor. É o Espírito Santo que nos transforma, ou que transforma as oportunidades que temos, a fim de demonstrarmos a grandeza do Pai. Quantas vezes nós vivemos situações em nossa caminhada, onde nós escolhemos o caminho errado, onde temos a possibilidade de testemunhar um pouco de Deus, e aí nós acabamos indo por um caminho que não deveríamos caminhar. É o Espírito Santo quem transforma habilidades naturais em dons espirituais. É o Espírito Santo que adestra as mãos dos santos para a batalha, conforme o salmista diz no Salmo de número 144. É o Espírito Santo que os transforma em operários do reino de Deus. É o Espírito Santo que nos abre o coração para crer e entender que nós somos participantes da natureza divina. É o Espírito Santo que traz o nosso entendimento que nós somos cidadãos do reino dos céus, que somos peregrinos nessa terra. É o Espírito Santo quem realiza uma santa faxina no nosso íntimo, que nos prepara dessa forma, para que a gente possa servir ao Senhor, para que a gente esteja habilitado a servir ao Senhor, que nós sejamos encontrados um pouco mais dignos diante de Deus, conforme o versículo 17 do texto que lemos, que diz: e assim, habite Cristo no vosso meio, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É o Espírito Santo, meus irmãos, quem dirige a igreja no caminho da santidade. O Espírito Santo é aquela voz que sempre alerta a igreja quando a igreja se encontra em bifurcações perigosas. É Ele que diz, conforme as palavras de Isaías, no capítulo 30, versículo 21, este é o caminho, passe por ele. Paulo, meus irmãos, ora para que a igreja não perca essa relação de dependência e intimidade com o Espírito Santo, porque ele sabia que se isso acontecesse, ela deixaria de ser o que é. Ela deixaria de ser a agência do reino de Deus na terra. E com isso a igreja passaria a ser uma empresa ou uma agência meramente terrena. Se a igreja não vive a ação do Espírito Santo de Deus, ela caminha dessa forma. E, meus irmãos, nós precisamos entender que orar para que a igreja mantenha uma relação de dependência e intimidade com o Espírito Santo é, sem dúvida nenhuma, uma santa causa. E eu queria que nós orássemos por isso, nesse motivo. Pedindo a nossa irmã Ted que nos eleve a Deus em oração. Pedindo para que o Senhor nos ajude a vivermos uma relação de dependência com o seu Espírito Santo. Tem misericórdia, Deus.
Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma necessidade que a igreja tem é uma relação pessoal e íntima com o Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma necessidade que a igreja tem e é mais um motivo que nós precisamos nos colocar de joelho diante do Pai. Uma relação pessoal e íntima com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 do texto que lemos, o apóstolo Paulo disse: e assim habite Cristo no vosso coração. Versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Outra necessidade da igreja é viver uma relação pessoal e íntima com o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos nas palavras de Paulo que essa relação, meus irmãos, deve ser muito mais do que saber algumas coisas com respeito àquele que é o centro da história. Não se trata de ter algum conhecimento sobre o Filho de Deus, como se tem, meus irmãos, a respeito de qualquer assunto acadêmico. Na verdade, trata-se de uma relação resultante de uma experiência pessoal marcada pela fé. Então é necessário crer de todo o coração que Jesus pode fazer muito mais do que foi registrado nas Escrituras Sagradas. Muito mais do que nós imaginamos que Ele possa de fato fazer. Essa deve ser, meus irmãos, a relação, e essa relação deve trazer um fruto sobre um conhecimento muito mais profundo do amor de Cristo. Nós precisamos entender que conhecer o amor de Cristo livra a igreja de Cristo de se satisfazer com qualquer sentimento menor do que o amor dele. O desejo mais intenso da igreja de Cristo deve ser conhecê-lo e ser conhecida por ele. Agostinho, no livro Confissões, diz: ó Deus, faz que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como de ti sou conhecido. O apóstolo Paulo no texto usa expressões como arraigados e alicerçados. Isso, meus irmãos, quer dizer que não se trata de uma emoção efêmera, não se trata de uma paixão passageira. É um amor enraizado no mais profundo do ser, que atinge a alma e o espírito. Não é algo, meus irmãos, como uma aventura, que dura enquanto for conveniente, não, porque o amor de Cristo é verdadeiramente enraizado, arraigado e alicerçado na vida da igreja, na vida do crente. Quando o crente, meus irmãos, de fato percebe que precisa caminhar com Cristo, quando é submetido a provas mais duras da existência, quando nós sofremos com os ataques das trevas, nós percebemos como Cristo nos ama. E a verdade, meus irmãos, o verdadeiro amor, como Paulo disse aos Coríntios, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Meu irmão, esse amor precisa ser conhecido, experimentado e interiorizado. Ele precisa ser vivido na prática, na vida diária. Nós lemos no começo: aquele que não ama não conhece a Deus. Meus irmãos, é necessário uma relação pessoal e intensa da igreja com o Senhor Cristo, o nosso Deus, o noivo. E somente será possível através desse amor que é derramado do coração de Cristo sobre o coração da igreja. Nós cremos que nós somos a noiva. E uma noiva que não ama profundamente seu noivo, corre o sério risco de não conseguir se manter fiel a ele em todo o tempo. Uma noiva que não ama o seu noivo acaba sucumbindo quando tem oportunidade. E quantos crentes têm caído na sua caminhada por não estarem exercitando o seu amor a Deus? Porque, meus irmãos, eu vou dizer, com todo temor do mundo, não é muito difícil nós demonstrarmos o nosso amor com Deus. Porque o nosso amor por Deus é aumentado
por Ele mesmo na medida que nós o buscamos. Eu não conheço ninguém que não tenha tido seu amor por Deus aumentado na medida que buscava o Senhor. Agora, quando nós não buscamos um relacionamento com o nosso noivo, quando vem a perseguição, a tribulação, os ataques, a oportunidade de pecar, infelizmente, meus irmãos, nós acabamos caindo. Francis Fukes, ainda comentando sobre esse texto, diz que o amor de Cristo é superior ao conhecimento, mesmo ao conhecimento espiritual. Esse amor é expresso na experiência, em tristeza e alegrias, em sofrimentos e tribulações, em caminho por demais profundos para a mente humana alcançar ou para a linguagem humana exprimir. Meu irmão, dessa relação resulta um bem por demais precioso para a igreja. O versículo 19 diz, ser tomada de toda a plenitude de Deus. E o que será que Paulo queria dizer quando ele diz ser tomado por toda a plenitude de Deus? Será que ele estaria dizendo que a igreja pode conter toda a imensidão de Deus? Certamente, meus irmãos, não é isso. Porque ele sabia muito bem que nem todo o universo é capaz de conter toda a imensidão e grandeza do Senhor. O que nós percebemos nessas palavras é que sempre há mais para receber. Sempre há mais de Deus para ser derramado sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos seus. Infelizmente, parece que hoje o relacionamento da noiva com o noivo tem adotado alguns princípios um tanto quanto modernos e nocivos. Quando nós olhamos para os casais que se relacionam nos nossos dias, muitas vezes nós acabamos vendo um pouco da relação Cristo e igreja. Não da parte de Cristo, mas da parte da igreja. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Meu irmão, orar para que a igreja mantenha uma relação pessoal e intensa com Jesus é sem dúvida nenhuma uma santa causa. E nós vamos orar nesse momento, pedindo para que o Senhor nos mantenha vivendo uma relação pessoal e intensa com o nosso Pai. Pedir ao nosso irmão Leandro que faça essa oração, por favor, para que Deus nos ajude a vivermos essa relação pessoal com Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, uma terceira causa que nós poderemos entender, ou uma terceira necessidade da igreja é uma relação de interdependência entre os irmãos. Uma relação de interdependência entre os irmãos. Porque, meus irmãos, a intenção do Pai Celeste é que seus filhos caminhem juntos, cresçam juntos, aprendam juntos, vençam juntos, recebam juntos aquelas bênçãos que vêm do céu, que são derramadas sobre a vida da igreja. Os dons espirituais são concedidos com o objetivo de unir a igreja e não de separá-la. Francis Fukes, ainda comentando esse texto, disse: os membros individuais do corpo de Cristo só podem crescer em compreensão e poder à medida que cada um possui e usa, em benefício de todos, os vários dons do Espírito, dons que habilitam para o trabalho, para a edificação do corpo. Porque, meu irmão, Deus vê a igreja como um corpo inteiro, saudável, funcionando com a cooperação de cada membro. Deus não vê a igreja como um corpo esquartejado, um corpo dividido, um corpo sem forças. E todas as vezes que eu penso no corpo de Deus, essa figura que é usada por Paulo, eu penso um pouco em mim, porque como os irmãos saibam, eu sou diabético. E isso quer dizer que uma parte do meu corpo não funciona direito. E por eu ter uma parte do meu corpo que não funciona direito, eu preciso me medicar pelo resto da vida. Deus não criou a igreja para ser dessa forma. Deus criou a igreja para que ela seja
um corpo que funciona de forma perfeita. Paulo diz no versículo de número 18, com todos os santos. Ele destaca a importância da coletividade, da comunidade, da unidade dos santos. Porque, meus irmãos, de que adianta um crescimento desproporcional? Qual a vantagem da igreja se tornar uma aberração? É óbvio, meus irmãos, que o propósito de Deus para a igreja não é esse. A meta é um crescimento que atinja a maturidade, que desemboque em efetividade. John Stott dizia que é evidente que a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o nome de Cristo estão em perigo quando a igreja se divide. O que nós entendemos é que essa expressão com todos os santos jamais pode ser deixada de lado. Jamais pode ser deixada como objetivo da igreja, porque juntos os crentes podem mais. Porque juntos nós vamos mais longe, porque juntos nós somos mais fortes, porque juntos nós acumulamos mais coragem, porque juntos, meus irmãos, nós ameaçamos mais, porque juntos nós fazemos a diferença, porque juntos nós produzimos mais. Então, meu irmão, há várias maneiras da comunhão entre os irmãos ser evidenciada, e uma delas certamente é pela oração. O Wisby dizia que o mais profundo tipo de comunhão que podemos ter como cristãos é a comunhão da oração. E orar para que na igreja haja uma relação de interdependência é sem dúvida uma santa causa. Por isso eu quero pedir ao nosso irmão Jorge que nos eleve a Deus em oração nesse momento, rogando ao Senhor para que a gente possa viver essa interdependência entre os irmãos. Vamos orar com o nosso irmão. Verdade, Pai. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Uma quarta necessidade, meus irmãos, que a igreja do Senhor tem é uma relação direta com Deus. Uma relação direta com Deus. O apóstolo Paulo disse, no versículo de número 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. No versículo 21 ele diz, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, como a igreja pode desenvolver uma relação direta com Deus? A igreja só pode desenvolver uma relação direta com Deus quando ela conhece o novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo. O autor de Hebreus fala sobre isso no capítulo 10, no versículo de número 20. O ápice da relação da igreja de Cristo com o Senhor ocorre quando ela está cheia da plenitude de Deus. E dessa forma ela adora a Deus como Ele deve ser adorado. A relação direta da igreja de Cristo com Deus é marcada pela adoração. Quando ela se prostra em adoração diante do Senhor, o inferno treme e os céus se alegram. O Wisby diz que Satanás sabe que a adoração verdadeira é emocionante e que santos emocionados lhe causam transtorno. Portanto, ele trabalha horas extras a fim de não usarmos todas as nossas aptidões dadas por Deus na adoração do Senhor. Meu irmão, a igreja deve entender que o Senhor não quer sacrifícios nem ofertas
quando o coração não está voltado à adoração e à consagração. Davi sabia muito bem disso, quando ele se aproxima do Senhor para reparar o pecado no caso da morte de Urias. Nós precisamos entender que o Senhor quer o nosso coração. Klaus Douglas, no livro Celebrando o Amor, disse que louvor e adoração são as duas únicas coisas que podemos dar a Deus que Ele não pode dar a si mesmo. Meu irmão, o Senhor Deus não receberá a nossa adoração se o nosso coração não estiver unido a essa adoração. Hernandes Dias Lopes diz assim em um dos seus livros: Jesus disse à mulher samaritana que Deus não busca adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de receber nossa adoração, Deus precisa receber nossas vidas. Não basta um bom testemunho diante dos homens. É absolutamente necessário ser aprovado por Deus. Não basta receber o aplauso dos homens. O que importa é agradar o Senhor. De que adianta teologia refinada, ritual irretocável, músicos e música profissional, ensino de primeira, se isso não alcança o coração do Pai? O erro da igreja pode estar sendo esse: muito conhecimento, muita técnica e pouca adoração. Wisby ainda disse que muitas igrejas evangélicas são fortes em cerebração e são fracas em celebração. Como deve ser a adoração da igreja do Senhor? Qual o modelo? Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, diz que a adoração deve ser baseada na realidade das Escrituras e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Vamos orar mais uma vez, para que a igreja mantenha uma relação direta com Deus. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma santa causa. Eu vou pedir à nossa irmã Simone que nos eleve a Deus em oração, pedindo que Deus nos ajude a mantermos essa relação com Ele. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, qual é a causa que nos tem colocado de joelhos diante do Pai? A situação atual da igreja tem nos prostrado em oração, o crescimento da igreja tem nos levado à intercessão, a saúde da igreja tem nos levado a dobrar os joelhos. Nós aprendemos com Paulo que estar diante do Pai em oração em favor da igreja é uma santa causa. A igreja é a noiva de Cristo e nós devemos cuidar dela como tal. Nós não podemos deixar que ela seja atacada, manchada, desprezada e usada para fins escusos. Nós devemos sempre estar em oração diante do Pai, para que a igreja de Cristo alcance, como o apóstolo Paulo disse no versículo de número 19, toda a plenitude de Deus. Preserve a unidade no vínculo da paz, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Mantenha sempre uma relação de dependência e intimidade com o Espírito Santo, e seja a expressão da graça, do amor e do poder do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar firmes como igreja, colocando a igreja do Senhor dia após dia em oração, porque isso, meus irmãos, é uma santa causa. Vamos orar novamente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, orando pela Tua igreja, Pai. Vimos nessa noite que orar pela Tua igreja é uma santa causa, Pai. Então nós colocamos a Tua igreja diante do Teu altar nessa noite, Deus amado. Que a Tua igreja, Pai, possa viver como a igreja do Senhor deve viver, Pai. Que a Tua igreja caminhe como deve caminhar, dependendo do Espírito Santo,
tendo relação com o Senhor Jesus Cristo, uma interdependência dos irmãos, uma igreja que esteja alinhada com Deus, Deus. Então, Pai, nos faz igreja conforme a Tua vontade, Pai. Sabemos, Deus amado, que nós temos muito para melhorar. E pedimos que o Teu Espírito Santo coloque fogo no nosso coração, Deus. A fim, Pai, de que a gente seja como nós devemos ser. E que como igreja, a gente possa experimentar mais e mais do Senhor no nosso meio, Pai. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Nos ajude, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Alguns avisos antes de encerrarmos. Primeiro, queremos pedir perdão aos irmãos. Nós teríamos Santa Ceia hoje à noite. Tivemos alguns imprevistos e não foi possível. Mas louvado seja o Senhor. Esperamos que no próximo domingo Deus nos permita juntos participar da mesa do Senhor. Então a Santa Ceia seria hoje. Nós estamos transferindo para o próximo domingo. Amém? Se os irmãos quiserem saber o que aconteceu, pode perguntar para a gente depois que a gente explica, tá? Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, às 19h30. Faz uma forcinha para vir. Semana que vem, domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical e nós teremos o nosso culto de celebração com a Santa Ceia do Senhor. Um último aviso, meus irmãos, que eu gostaria que vocês colocassem isso de oração, em oração diante do Pai, é que no próximo dia 28 de março, nós vamos começar uma caminhada com a igreja, que todo último domingo de cada mês nós teremos um culto, que a princípio o nome será Mais Um. Qual que é o propósito desse culto? É que os irmãos orem por uma pessoa e convidem essa pessoa para estarem conosco aqui. Todo último domingo, em março, será no dia 28. Aí aqui, meus irmãos, eu não estou falando para convidar nos outros domingos não, tá? Convide em todos. Mas esse domingo é um domingo que nós gostaríamos que toda a igreja se envolvesse e convidasse alguém para ouvir a palavra do Senhor aqui à noite. Amém? Então, no dia 28, já coloque uma pessoa em oração, convide-a, seja aí enfático para que ela esteja aqui e ouça a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos que desejarem dizimar e ofertar, o gasofilácio está colocado ali à saída, podem fazer quando estiverem indo. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos mais uma vez? Jesus, obrigado por esse culto nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus amado, que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender mais sobre ela, de cantar louvores ao Senhor, de expressar nossa adoração através das orações, dos cânticos. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor, Deus amado, nos leve para as nossas casas em paz. Que o Senhor, Pai, nos faça refletir sobre isso que nós ouvimos aqui nessa noite, entendendo que orar pela igreja do Senhor é uma santa causa. Então, que a gente coloque a igreja do Senhor em oração todos os dias, Pai. Nos dê amor pela Tua igreja, Pai. Nos leve, Deus, para as nossas casas em paz. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana, Deus amado, nós sabemos que com lutas, mas nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a alegria de vencer, Pai. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe. Agradecemos também pelos dízimos e ofertas, pelo cuidado do Senhor com as nossas casas, com a nossa igreja. Louvamos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso conselho, para que administre os recursos da melhor forma possível, Deus amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito sejam, Deus, derramados sobre toda a igreja de Cristo, sobre a igreja presbiteriana Nova Aliança, sobre cada irmão presente aqui, sobre cada irmão acompanhando o culto através do YouTube, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Um bom restante de domingo, uma boa semana. Você que está acompanhando aí de casa, que Deus te abençoe também.